Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus porque estou entrando no trilho. E agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Valdomiro, pastor Isabel. E eu queria dizer, não só eu, mas a minha família. Nós amamos essa igreja. Nós amamos cada um desta igreja. E aprendemos a conviver com os irmãos em Cristo Jesus. Porque eu já senti um clima diferente nesse lugar, nesta noite. Quando sentiu já a presença do Espírito Santo de Deus, algo diferente. E eu agradeço a Deus. Para quem não me conhece, está chegando agora na igreja, mas desde 99, eu estou ali com o pastor Valdomiro, passei pela casa de recuperação, fiquei 3 anos e saí. Casei com essa moça linda, maravilhosa. E Deus tem me dado esta igreja para que eu possa congregar, porque eu amo esse lugar. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor Jesus. Louvo a vida, pastor Valdomiro, pela vida do Senhor, pelos seus liderados, pela vida do Rodolfo, do Márcio, pastor Márcio, todos esses que têm te auxiliado no trabalho. Porque eu sei que isso é só o começo. Fala assim para o seu irmão, isso é só o começo. Isso é só o começo. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de presentear o meu amor com uma rosa, porque eu sei que ela é a flor da minha vida. Glória a Deus. Isso aqui é para você, meu amor. Eu te amo. Uhul! Glória a Deus, aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor? Ele está aqui nesse lugar. Espírito Santo, aleluia! Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Fala conosco, Senhor, nesta noite de uma forma especial. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de ministrar nesta noite uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Até mesmo eu ganhei essa bênção aqui do pastor Márcio, que me abençoou, esse livro, Restaurando os Soldados Feridos. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 10. Quantos aqui gostam de ler? Ou tem paixão por leitura? Dê um aceno com a mão. Eu gostaria de abençoar a sua vida para que possa ler esse livro. Quem quer vir, venha pegar aqui. Em nome de Jesus, glória a Deus. Abençoar também com mais esse aqui, ó, Eficaz do Discipulado Profundo. Glória a Deus. A leitura que leia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. O tema que eu gostaria de trazer nesta noite é todos os valentes de Deus. Quantos valentes nós temos aqui nesta noite?
E diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. E semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. E certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai, procede de igual modo. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, não deixe de glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus. E olhando para esse texto aqui, o livro de Lucas, ele apresenta muita história belíssima. Muitas vêm em forma de parábolas, rica em significado para o nosso viver, como indivíduo ou como grupo. Aqui esse texto mostra que o grande amor de Deus para com os homens, mas mostra também um amor que devemos ter por Deus para com os outros. E olhando para esse tema, essa história de Jesus, ele contou do bom samaritano, que é algo que pode abençoar os nossos corações. E eu creio que nesta noite as portas do céu já estão abertas nesse lugar. E Deus vai derramar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre a tua vida. Quantos crê, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu creio que olhando para esse texto, a mensagem que todos os valentes de Deus, porque somos os valentes de Deus, é porque nós estamos aqui nesta noite, e eu creio só porque você está aqui, nós somos guerreiros e somos valentes, porque o único envergonhado é Satanás, que já partiu de retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele tem escolhido cada um de uma forma especial nesse lugar. Eu estava vendo que quando a gente se prepara para algo de fazer missão, quando você quer ir para outro país, quando você quer ir para outro lugar, Deus quando tem um chamado de missionário na tua vida, Deus quando te chama para tal país, você já vai para aquele país sabendo que aquelas pessoas que já estão ali sendo preparadas para ouvir a tua palavra. E eu creio que quando Deus colocou no pastor nesta igreja, Deus já sabia que você estaria aqui nesta noite, Deus sabia que você estaria aqui nesse lugar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus.
Olhando para esse texto, a história ela continua com uma riqueza de muito grande detalhe. Há algo interessante nesse relato de Jesus, que ele narrando uma história de um homem que andava pela uma estrada. Talvez ele levava muitos mantimentos, dinheiro, bagagem. E o homem descia de Jericó, de Jerusalém, para Jericó. E diz a Bíblia que havia 2 caminhos que naquela época levavam a Jericó. E muitas das vezes, um era mais seguro, só que era mais longo. E o outro era o mais curto, um atalho, porém muito perigoso. Que conhecido naquela época como o caminho sangrento. Quantas pessoas que nós conhecemos hoje, igreja, que tem tentado ir por um atalho, e tem se machucado, e tem ficado à beira do caminho. Quantas pessoas hoje estão indo para tantos outros caminhos, mas só existe um caminho, e esse caminho é aquele que leva para morar no alto, sublime trono. Esse caminho é Jesus Cristo, é aquele que vive e reina para todo sempre. Esse caminho é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse caminho é aquele que está aqui nesta noite. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que você vai sair daqui, mas não como você entrou. Porque olhando para esse texto, havia 2 caminhos. E diz a Bíblia que quando ele trafegava pela estrada, e o viajante ele foi subitamente abordado por assaltantes, roubaram tudo que ele tinha. Ele estava indo, caminhando, e diz que era longe, não era não. Você vai ver no texto que dava mais ou menos de 1.000 quilômetros, era ruas em curvas, descida, cavernas, tinha de tudo. E eu aprendo que muitas das vezes a omissão da religião, enquanto o homem estava agonizando, talvez desmaiado, a Bíblia diz que um certo sacerdote, olha comigo o versículo 31, que casualmente descia um certo sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, o passou de largo. E vendo, o passou de largo. Quantas pessoas que não estão morrendo hoje? Só esse final de semana por cima que eu fiquei sabendo, foram 3. Assim, que estão à beira do caminho, machucada, agonizando. E esse texto diz que, naquela época, talvez seja esse sacerdote uma autoridade eclesiástica. Ele passou de largo, ou seja, ele passou bem longe, que, no entanto, ele omitiu. Deus, ele tem escolhido o povo de Israel para ser canal de bênção. Deus, ele te escolheu nesta noite. Sabe por quê? Deus tem um propósito para a tua vida. Deus, ele quer te fazer ganhadores de alma. Deus, ele te escolheu porque ele quer fazer de você um homem segundo o coração de Deus. E diz que esse homem, ele passou de largo. E diz que, no entanto, ele omitiu. Deus tinha escolhido o povo de Israel para ser canal de salvação para a humanidade. O sacerdote judaico para oferecer sacrifício, as orações para cuidar do homem. Meditando nesse texto, nesse livro, essa semana, Deus me levou no passado, da onde Deus me tirou. O pastor sempre tem trazido à memória, a lembrança daquilo onde nós estávamos. Hoje, onde nós estamos. O que Deus tem feito na tua vida? Quais as portas que Deus tem aberto no nosso caminho?
E é por isso que nessa noite aqui eu estou alegre, glorificando a Deus. Eu acredito que não só eu, mas quantos aqui tem motivo para agradecer a Deus? Porque quando nós olhamos em nossa volta, nós olhamos para trás, o que Deus tem feito? Humanamente falando, talvez era impossível acreditar. Humanamente falando, você olha o que Deus fez, ainda o que Deus vai fazer. Como foi falado, que isso é só o começo. Sabe por quê? Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele nos resgatou do lamaçal, do pecado. E diz aqui o versículo 32. Olha o que diz o versículo 32. E semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. O sacerdote passou de largo. O levita passou de largo. E o levita naquela época talvez seja que eram músicos, cantores, diáconos, líderes de departamento, aqueles que exerciam cargos de serviço no templo. Aquele agora que descia pelo caminho perigoso, talvez estava pensando apenas em algum festival que ia acontecer em Jericó e não tinha tempo para perder. Estava preocupado, talvez pensando em tantas outras coisas. Preocupado na família, no emprego. Preocupado. E a preocupação nossa é diária, é constante. E diz a Bíblia que agora ele descia pelo caminho, e muitas das vezes, a religião ela tem essa tendência de não valorizar o homem como Deus valoriza. Deus, Ele valoriza cada um de nós de um jeito, de uma forma especial. Quem conhece aquele louvor? Quero que valorize o que você tem. Então, nada de ficar sofrendo angústia e dor. Aleluia. Eu venho falar. Glória a Deus. Você é muito importante para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abraça o irmão que está ao teu lado. Fala para ele, você é importante para Deus. Fala para ela, você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Deus tem um plano para a tua vida. E muitas das vezes a religião ela tem deixado. Não basta ser evangélico, é muita gente sofrendo, carecendo de misericórdia, de amor e de atenção. E vou falar algo muito importante para nós, que é dando, é que se recebe. Na medida que você começa a ajudar o outro debaixo da supervisão, automaticamente você é ajudado. Automaticamente. E presta atenção aqui no versículo 33, que diz um certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. O sacerdote passou a largo, o levita passou a largo. Aqui diz que o samaritano ele passou perto. Ele não estava com pressa, talvez estava, mas ele olhou aquela pessoa agonizando, aquela pessoa caída, aquela pessoa saindo sangue, porque diz a Bíblia que ficou quase morto. Acredito que ele já tinha perdido muito sangue. E diz a Bíblia que eu queria aqui trazer alguns segredos para esses valentes de Deus. Por que segredo?
Porque lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parecem loucura. Não pode entendê-las porque as discernem espiritualmente, mas nós como igreja do Senhor entendemos. Quantos estão entendendo aqui nesta noite? Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Deus tem te escolhido com um propósito, com algo grande. E diz esse bom samaritano que o primeiro segredo, ele se aproxima. Ele chega perto daquela pessoa. Ele não se preocupou que talvez os bandidos estivessem por ali, escondidos nas cavernas. Ou não, ele se preocupou. Diz que a primeira lição, que aproxima-se do ferido. E o texto não diz que era um ferido, mas provavelmente, não diz o nome do ferido, mas provavelmente era um judeu. E diz a Bíblia que o samaritano não se preocupou nem com a raça, não com religião, ou situação econômica, ou nada do ferido, não. Diz a Bíblia que não, nós não podemos amar de longe, não podemos amar de longe, não podemos ajudar de longe. Não, nós temos que ajudar de perto, e vamos fazer em nome do Senhor Jesus, porque Deus ainda está levantando um exército para que o nome dEle venha a ser glorificado. E eu creio, quantos creem? Levante a tua mão, porque Deus te escolheu para ser propósito na casa dEle. Deus ele está levantando um exército, porque são muitos feridos, são muitos caídos, são muitos. Esse é o primeiro segredo, aproxima-se do ferido. O segundo segredo, ter compaixão pela pessoa ferida. Ter compaixão pela pessoa ferida. Que diz a Bíblia, que vendo o moveu de íntima compaixão. A Bíblia fala que devemos fazer igual Jesus, que ele era compassivo. Precisamos olhar, que diz a Bíblia aqui, certo samaritano, versículo 33, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo. Nós precisamos pedir para que Deus que abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender, para que possamos ver. Abrimos um GE em casa, um grupo de evangelismo, e as pessoas já começaram a participar. E eu já estou vendo outros GE, já estou vendo outras casas, eu já estou vendo outros lugares. Precisamos ver e ter compaixão, porque um dia nós estávamos como esse homem, caído, machucado, e alguém teve compaixão de nós, alguém viu a nossa falha, alguém viu a nossa dificuldade, alguém viu o nosso problema, e alguém teve essa compaixão, e eu louvo a Deus, porque Jesus Cristo é um desses que teve, porque diz que Deus, Ele deu o seu Filho único, para morrer para aqueles que o temem, e eu creio em nome de Jesus, eu sou um desses filhos. Precisamos ter esta compaixão, porque nós precisamos ver do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ver o futuro que o ferido vai ter, Jesus. Nós precisamos, você pode ver com os olhos carnais o pecado que ele está cometendo. Precisamos enxergar e olhar e compaixão, sabendo que Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Por isso que eu vejo no desafio jovem, a gente auxilia ali o pastor no desafio jovem, e as pessoas chegam de um jeito naquele lugar que a família entrega lá, fala, não quero mais, só está dando problema. Ele não quer mais saber de trabalhar, ele rouba, ele faz, tanta coisa ruim. Mas nós que estamos ali trabalhando, nós vemos como daqui 6 meses, ele passando por todo aquele processo, todo aquele tratamento,
Ele chega ali com as tuas roupas sujas, rasgadas. Ele chega ali, sem esperança de viver. E nós, o Espírito Santo, dá um banho, troca, com aquele cuidado. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Alguns têm que ficar mais tempo. Mas eu vejo que quando dá 6 meses, ele já está com um terno, uma gravata, com a Bíblia debaixo do braço. E saindo, dando glória a Deus, glorificando a Deus. Porque é isso que Deus faz. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nós que estamos ali, nós vemos com compaixão, porque sabemos que existe um Deus que ainda faz milagre. Sabemos que existe um Deus que, humanamente falando, nós não podemos fazer nada. Aí, agora há pouco tempo, lá em São Paulo, a Cracolândia, parece que foi dado lá, liberou para fazer a internação à força. E eles estão fazendo agora um cadastro lá, perguntando se aqueles que quiserem ir, vão, mas se aqueles que não quiserem também vão do mesmo jeito. Isso não adianta, porque a pessoa ela tem que querer. E quando nós queremos algo de Deus, você abre o seu coração, fala: Deus, entra. A Bíblia fala que eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo e com a tua casa. Deus vai entrar na tua casa, vai transformar a tua casa. Deus vai entrar no teu trabalho, vai transformar o teu trabalho. Deus vai entrar na tua família, vai transformar a tua família. Deus vai entrar na tua cidade, vai mudar a tua cidade. Deus vai entrar no Brasil e vai mudar este Brasil, em nome de Jesus, porque eu creio. Aleluia! Eu creio no poder de Deus na nossa vida. Eu creio que, humanamente falando, nós não podemos fazer nada. Mas Deus pode. É por isso que nós estamos aqui. A nossa fé está acima daqueles. Nós cremos, esses dias mesmo, querendo tirar o termo lá da presidência, ele falou que não vai renunciar, que vai colocar o Brasil no trilho. Falei, glória a Deus. Vamos levar ele para a nossa igreja. Vamos abrir uma célula lá na casa dele e vamos começar a glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Quantos crê? Levante a tua mão, porque a nossa nação ainda é do Senhor. Aleluia! O nosso Brasil é do Senhor. E eu creio em nome de Jesus. E a Bíblia fala que devemos imitar Jesus para que todo o compassivo, ele era o nosso maior exemplo. Compaixão. Se você ler o livro de profeta Isaías, você vai encontrar muitas profecias. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos lá em Isaías. Capítulo 42. Isaías 42. Acho que foi uma vez o Rodolfo que falou desse versículo. Que não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Mas o que é isso, pastor? O que é que está dizendo? Que não quebrará alguns tal carniço rachado, e não apagará a torcida fumegante. Aí diz lá um exemplo, que cana quebrada, os meninos pegavam e esmagavam a cana quebrada, e o que fazia? Jogava fora. Era um vegetal que estava lá no Rio Jordão, tinha bastante. Ali eles faziam assobio, ali eles corneta, então e quando não prestava mais, eles jogavam fora. E aqui Isaías está tendo uma visão, uma profecia, que Deus está dizendo que Jesus é diferente. Quando Ele começa a tratar a sua vida, Ele vai lapidando, Ele vai transformando, Ele vai, diz a Bíblia,
que ele vai ao seu interior para que ele possa ser usado como um instrumento de louvor a Deus. Isso aqui diz a Bíblia que é a cana quebrada, mas de repente você resiste ao tratamento, ou seja, a cana quebrou, saiba que Jesus não é, em hipótese alguma, ele vai te descartar. Ele não vai te jogar fora, porque você errou. Ele não vai te jogar fora porque você pecou. Ele não vai te jogar fora porque você fez algo de errado, não. Ou você mentiu, você deixou de ir para a igreja, não. Jesus, de hipótese alguma. Sabe por quê? Ele vai estar de braços abertos para te receber a todo momento. Eles não se afastam de nós, não. É nós que se afastamos dele. Todas as vezes que você se achegar diante dele, ele vai se achegar diante de você. Ele vai estar pronto para te ouvir. Ele vai estar pronto para te abençoar. Ele vai estar pronto para fazer algo sobrenatural na tua vida. Aqui diz que o pavio que fumega, que ele não apaga a torcida que fumega. Como naquela época não havia, diz aqui que não havia, aqui não apaga a torcida que fumega, como naquela época não havia luz elétrica. Eles usavam uma lamparina alimentada com azeite. E diz que essas lamparinas tinham um pavio, que se chamava torcida. E às vezes o dono, ele descuidava, ele não enchia o pote de azeite. E aí o que acontecia com aquelas lamparinas? Ela apagava. E quando apagava, ela saía um negócio preto dentro da casa e aquilo cheirava muito mal. E negócio ruim. Aí o dono da casa, o que ele fazia? Ele ia até correndo naquela lamparina, apagava aquela lamparina ali, apagava e pegava aquela lamparina lá e jogava fora. Aí ele via e trocava, colocava uma nova, enchia de azeite, acendia de novo, para que aquilo não acontecesse na sua casa. E olhando para esse texto, que essas lamparinas, ela tinha um pavio que se chamava torcida, e às vezes o dono descuidava e não enchia o pote de azeite, que umedecia o pavio, ele se apagava. E quando apagava, o fogo começava a queimar e cheirava mal. O pecado cheira mal. Muito mal, às vezes a pessoa deixa de ir para a igreja por causa do pecado. Ela se afasta de Deus por causa do cheiro. Ela não consegue ir mais, ela não tem mais graça, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. E diz aqui que o profeta Isaías diz que Jesus, ele não faz isso. Não faz isso. Se o óleo da unção na sua vida foi acabando, abre parênteses, às vezes por causa do pecado, não estavam mais exalando o perfume de Cristo, a torcida da sua vida está fumegando, pode ter certeza que Jesus não vai lhe descartar, e não vai apagar e nem substituir. Sabe por quê? O amor de Jesus é muito grande, ele vai encher a sua vida de novo. Profetiza na vida do teu irmão. Fala assim, ele vai encher a sua vida de novo. Ele vai encher a sua vida de novo. Ele vai encher a tua vida de novo. Ele vai encher a tua vida de novo. Você vai passar, não de largo, mas você vai ficar mais perto. Você não vai passar de longe, não. Você vai estar perto. E eu creio nessa profecia, em nome de Jesus. Quantos creem, levante a tua mão e glorifica, porque Deus tem levantado um povo lindo, maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai te encher de novo, o amor de Jesus é muito grande. Ele vai encher a sua vida de novo, com a unção do Espírito Santo, com o óleo do azeite de Deus. Ele vai reacender esse fogo na sua vida, e o fogo vai queimar de novo, a luz vai brilhar de novo, o perfume do Espírito Santo ainda vai exalar na tua vida. E eu creio, em nome de Jesus, que Satanás é o único envergonhado nesse lugar. Eu creio.
em nome de Jesus. Tudo isso, porque Deus tem um plano. Tudo isso porque Deus tem um plano na sua vida. Quando você pega a palavra de Deus e a libera sobre a pessoa quebrada, apagando, acontece o quê? O sobrenatural na vida desses irmãos. Por que isso de célula? Por que isso de discipulado? É porque Deus quer te usar para que você possa liberar a bênção na vida desse irmão. Para que você possa orar, tratar as feridas como homem caído. A Bíblia diz que o samaritano, ele vai mais além, ele colocou vinho e óleo sobre as feridas. Olha o versículo lá que nós lemos, voltando lá em Evangelho de Lucas, capítulo 10. Olha o versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando o óleo e o vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Que diz a Bíblia que tratar as feridas do homem caído. Terceiro segredo, tratar a ferida do homem caído. Que naquela época o vinho e o óleo era remédio caseiro. O vinho era desinfetante natural por causa do álcool. Matava os germes, micróbios. E o óleo servia para aliviar a dor. E quando você estiver com seus discípulos, com seus discipuladores, ministra cura sobre a vida deles. Ore por eles. Não fica só na conversa, ouvindo ou confortando. Não, passe a palavra, o ferimento espiritual que ele está cometido. E você vai ver o efeito que Deus vai fazer. Começa a interceder pela vida dele. Começa a ser um homem de Deus, orar, colocar o joelho no chão. Você vai ver o sobrenatural acontecer. Quantos crê, diga amém. Tratar as feridas do homem caído. Quarto segredo, providenciar cuidados num lugar adequado. Que diz o versículo 34, que ele levou para um hospital, ou seja, naquela época, hospedaria, não tinha hospital, hospedaria. Olha que diz que chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo, vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. Hospedaria nos dias de hoje, a igreja. A igreja também nós chamamos como família. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E diz a Bíblia que, o texto mostra que o samaritano, ele fez questão de que o homem continuasse a ser cuidado, mesmo na sua ausência. Ele pagou ainda 2 denários e falou assim, cuida dele, que eu vou ter que sair, resolver um problema, mas eu vou voltar. Naquela época, esses 2 denários valeria para, nos dias de hoje, 32 dias. Ele já deixou pago o mês inteiro. Cuida dele para mim, mas que eu vou voltar. E se tiver mais alguma coisa, eu acerto tudo. É assim, sabe o que Deus fez comigo e com você? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o teu preço e continua pagando até hoje. Até hoje Ele paga o nosso preço na cruz do Calvário. Sabe por quê? Você não deve nada. Fala assim, você não deve nada. Fala para o seu irmão, você não deve nada, está pago. É pela graça, o amor, a misericórdia de Deus na nossa vida. É a causa de nós não sermos consumidos. É isso que nós não pagamos nada. Ele já pagou para nós na cruz do Calvário. Ele amou o mundo de uma tal forma, que amou o mundo de um tal jeito, que deu o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Você não deve nada. A hospedaria, que seja uma igreja. Ele diz aqui no versículo 35 ainda, que o samaritano precisou viajar e cuidar de outros afazeres, mas não abandonou o homem ferido. Ele deixou pago o suficiente para o tempo que o homem ficaria internado. E a hospedaria
é o dinheiro suficiente para pagar 32 dias de hospedagem naquele local. Então Deus tem colocado essa palavra no meu coração, que quando eu li esse livro, de soldados feridos, meu coração ardia. Igual aqueles 2 homens que estavam a caminho de Emaús. Jesus Cristo falando com eles, os olhos deles estavam com que fechados. Mas o coração deles ardia. Aí Jesus foi até um certo ponto, a um certo lugar, ele chamou Jesus para ficar, no partir do pão. Eles foram entender que Jesus Cristo estava ali. Peça para que Deus nesta noite abra esse coração. Para que o seu coração possa arder pelas almas. Para que o seu coração possa arder pelas células. Pela igreja. E Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. E quando eu li esse texto, Jesus é assim, Ele pagou na cruz pelos nossos pecados e continua a pagar por qualquer outra dívida que venhamos contrair, enquanto somos cuidados. E a figura do hospedeiro, ele representa a liderança, e a igreja, o líder de célula, o discipulador. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. E quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou comigo poderosamente. E Deus, Ele quer abençoar nós como família, como uma forma especial, poderosa. Não sei como você chegou aqui como sacerdote, ou talvez como um levita, não sei. Não estou aqui para julgar ninguém. Uma coisa o Senhor sabe. Ele está levantando uma igreja poderosa. Aqui nesta terra, nessa cidade de Campinas. E tem escolhido você para fazer parte dessa família. Fala assim para o seu irmão, Deus tem escolhido você para fazer parte desta família. Deus tem escolhido você para fazer parte desta igreja. Deus tem escolhido você para fazer parte desse ministério. E por isso que eu sou grato a Deus. Eu amo esta igreja. Porque eu sou um desses escolhidos, que Deus me escolheu. E o único envergonhado é Satanás, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui nesta noite, crendo que isto é só o começo, que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus vai fazer algo não pequeno, mas algo grande. E para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Fala como aqui foi lido no começo. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Mas o seu foco está em Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina. E eu quero orar com você nesta noite. Quero convidar você que feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Porque eu creio que Deus, nesta noite, Ele vai liberar algo novo neste lugar. Deus, nesta noite, Ele vai liberar salvação para a sua família. Deus, Ele vai liberar restauração de casamento. Deus, Ele vai liberar perdão. Deus vai liberar cura. Eu creio que nesta noite, portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Eu creio que nesta noite nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu gostaria de convidar, se tem alguém aqui no nosso meio, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, está aqui e gostaria de entregar, que a partir de hoje, Ele vai reinar na tua casa, Ele vai reinar na tua vida, no teu ministério. Faz um aceno aí onde você está. Eu quero, Senhor, pastor, eu quero entregar a minha vida. Eu quero, Senhor, entregar a minha casa. Eu quero, Senhor, entregar, assim como foi lido. Não vivo mais eu, como diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é,
Que se você talvez esteja como esse sacerdote, se você está como esse levita, não sei, e você nesta noite, essa palavra veio de encontro contigo, eu quero convidar que saia do teu lugar. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nesta noite. Eu quero profetizar para que Deus libere suprimentos da sua necessidade, pessoas. Eu quero pedir para que Deus venha derramar uma porção dobrada do Espírito sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre tudo aquilo que tem se levantado contra você. Saiba você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Saia do teu lugar. Se você quer receber esta bênção, não fique aí parado. Deus, Ele quer agir na tua vida nesta noite. Deus, Ele quer quebrar todo o laço de Satanás sobre a tua casa nesta noite. Venha, que Deus vai abrir as portas do céu. Como diz, eis que tua porta e bato. Se você